Voltando aqui com o Fernando. Fernando, tema de hoje, sincericídio. Que diabo é isso? Sincericídio, Fernando? Então, é uma junção da palavra sinceridade com homicídio. Nossa Senhora. Porque na realidade é isso mesmo, viu, Faria? A sinceridade, quando ela é muito exagerada, ela pode ser fatal. Quer dizer, a falta da sinceridade também, ela é perigosa. Então, quer dizer, são extremos que a gente tem que procurar andar no meio. Você está entendendo? Porque, por exemplo, quando você é sincero, uma franqueza que ofende, tá? Aí já não é franqueza, não é sinceridade. Isso aí já é falta de educação. É uma grosseria que você está tendo com a pessoa. Tá certo? Então ser sincero é bom, mas tem que saber ser sincero. Ser sincero, porque a sinceridade, Faria, ela eleva a pessoa, cria empatia com a pessoa, tá certo? Você ajuda as pessoas, dá conselho, você entendeu? Agora, o sincericídio, tá? Essa palavra que a gente está usando, ela é exatamente o contrário. É uma franqueza que machuca, tá? Ela joga a pessoa para baixo, tira a autoestima da pessoa. Você está entendendo? Faz com que a pessoa, muitas vezes, possa até querer suicidar. Tá? Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa foi sincera demais com a outra pessoa, a pessoa pulou do prédio. Ou seja, você entendeu? A sinceridade, existe a sinceridade sem equilíbrio? Existe. É o sincericídio. Tá? É justamente essa grosseria, essa falta de educação. Quer dizer, você tem que ter equilíbrio. Tá? Você não pode chegar e falar a verdade para a pessoa, muitas vezes, uma verdade que vai doer na pessoa. A pessoa, às vezes, está já fragilizada ali, igual a pessoa, emocionalmente, aí você chega e bate. É igual um médico sincero demais, às vezes vai tratar um paciente lá com câncer, falar assim, você tem 2 dias de vida só. Quer dizer, não precisa fazer isso, tá? Não precisa, isso é estupidez, é grosseria, é maldade. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que saber o que? Ter equilíbrio, até equilíbrio emocional. Seria um controle das palavras, Fernando, para serem ditas ali em determinado momento? Claro, Faria. As palavras, elas existem para que a gente possa pronunciá-las dentro de um equilíbrio, usando a sua inteligência, principalmente a inteligência emocional. A pessoa que é exageradamente sincera, que a gente chama de sincericídio, tá? Essas pessoas, elas não têm o quê? Elas não têm uma inteligência emocional muito bem aproveitável, tá? São mais pessoas assim. Tanto é que tem uma doença que o pessoal chama, que chama síndrome de Asperger, tá? Essa síndrome de Asperger é a conhecida doença da sinceridade, tá? Que aquela pessoa, o paciente, por exemplo, que tem a síndrome de Asperger, é um tipo de autismo, tá? Ele não consegue se misturar com a sociedade, com pessoas, não consegue ter amigos, é caladão. É antissocial. É antissocial, tá certo? É uma pessoa que não tem remorso, tá? Então fala a verdade na cara da pessoa mesmo, você entendeu? Então tem esse apelido, essa síndrome de Asperger, é a doença da sinceridade. Fernando, qual que é a diferença então do descontrole emocional e a sinceridade? O descontrole emocional, a própria palavra já diz, Faria, é um descontrole emocional. É você não saber segurar sua língua na hora certa, tá? Agora, a sinceridade é uma coisa boa? É. A falta da sinceridade é uma coisa perigosa? É. Tá certo? Então, nos relacionamentos, tem que ter o quê? Sinceridade. O que é a sinceridade? Essa honestidade que você tem com um amigo seu, tá? Por exemplo, a pessoa está indo para o caminho errado, você vai chamar a atenção da pessoa, procura chamar em particular. Falou, vem cá, meu amigo, entra aqui nessa sala aqui, vamos bater um papo. Você é um grande amigo meu, mas eu tenho que te alertar quanto a isso, isso e isso. E aí que vem o controle das palavras. Aí a sinceridade é uma coisa benéfica. Você está ajudando uma pessoa. Por exemplo, o sujeito está vendo lá um rolo lá dentro de uma repartição pública, tá certo? Porque eu já atendi um paciente que teve que pedir exoneração porque não aguentou a perseguição dos colegas corruptos, tá? Então, se você vê, por exemplo, dentro de uma repartição pública, indícios de corrupção, é claro que você tem que procurar o quê? Ser sincero. Mas olha bem, saber direitinho o que você vai fazer. Chegar para um superior e falar, está acontecendo isso, 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 isso. Quer dizer, isso é necessário, tá certo?
Então a sinceridade é uma coisa que não pode faltar nos relacionamentos. Você disse agora entre há pouco, duas pessoas. principalmente com relação aos amigos, né? Aos amigos. Mas vale para qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação. Tem que ter sinceridade, honestidade, tá? Porque a sinceridade é a empatia que a gente cria com a tua pessoa, é você se colocar no lugar dela. Então, mesmo quando você vai ter que falar alguma coisa para a pessoa, coloque-se no lugar dela. Evite de julgar aquela pessoa, tá? E procure controlar suas emoções. Tem muita mania de olhar os erros dos outros, né? Exatamente, Faria. Tá? A pessoa que tem essa sinceridade exagerada, essa mania de querer ser franco acima de qualquer coisa. Perfeito, né? É, como se ele fosse perfeito. Tá? E não é. Tá? Aliás, as pessoas que são muito sinceras, elas têm dificuldade, sabe de quê, Faria? De se olhar no espelho. Tá? Elas não conseguem se olhar no espelho e ver que elas também são cheias de defeito. Ou seja, olhar os nossos erros primeiros para depois questionar os dos Exato, outros. é o que o Cristo falava. Você vê uma trave, quer dizer, você fica vendo um cisco no olho dos outros, mas não vê a trave que está no seu olho. Tá? Então a gente tem que ter o quê? Compaixão, tem que ter caridade, tá? Porque compaixão é uma forma de caridade. Tá? Sempre no relacionamento. Poxa, eu vou ser sincero. Por exemplo, a pessoa está lá com obesidade. Tá? Você não precisa falar, nossa, mas que coisa, o seu quadril está tão largo. Isso acontece muito entre mulheres. Tá? Fica, você está muito gorda, tal. Quer dizer, ofende a pessoa. Tá? Você pode muitas vezes chamar ela em particular e falar, o que está acontecendo com você? Eu estou notando que você está um pouco acima do peso. Uma palavra errada muda, ajuda no contexto. Você entendeu, Faria? Então, quer dizer, é ter educação, tá? É procurar o quê? Se colocar no lugar da outra pessoa, criar uma empatia, não querer julgar, não querer ficar só olhando o erro da vida das outras pessoas, porque nós estamos num planeta, gente, que não tem ninguém nesse planeta, com raras exceções, é claro, que nunca erraram. Tá? Todo ser humano é passível de erro. Ou seja, não existe aquela pessoa politicamente correta. Não existe. Tá? Perfeitamente politicamente correta não existe. Tá? Então não adianta, a gente tem que procurar, gente, quando for conversar com uma outra pessoa, procurar se colocar no lugar dela. Tá? Será que eu devo falar isso mesmo? Será que eu devo escrever isso no e-mail? E-mail também é uma coisa terrível. Então, quer dizer, essas pessoas que são muito francas, que têm esse sincericídio, tá? São pessoas briguentas, tá? Que gera briga, rompimento. Você vê muito rompimento de casal por causa de sinceridade exagerada. Você entendeu? Então tem que tomar cuidado. Tá? Lembrar que o outro ser humano também tem um monte de coisa que você não sabe, os problemas que a outra pessoa tem. Então é lembrar da compaixão. Oh, meu Deus, será que eu estou tendo compaixão com essa pessoa? Eu lembro dos programas anteriores, Fernando, como você disse, aquela questão lá, aquela dica do pensar. Você citou aí a questão de mandar mensagem. Isso. De dar aquela pausa na mensagem. Exatamente. Né? Prepara, mas deixa para mandar depois, né? Manda no dia seguinte, deixa no rascunho. Para ver se é aquilo mesmo, né? Deixa no rascunho, dorme, põe a cabeça no travesseiro e no dia seguinte você pensa se manda mensagem ou não. Porque o e-mail também, gente, depois que você põe lá enviar, é igual a palavra que sai da boca, não volta mais. Eu nunca vi ninguém conseguir bloquear um e-mail que foi mandado. Depois que fala também, não dá para segurar a palavra. Não dá para segurar mais, né? Você não pega a palavra ali e traz de volta para a boca. Aí já foi, né? Aí foi. Então, quer dizer, a sinceridade é importante nos relacionamentos, importantíssimo. Mas o exagero, lembra, gente? Todo exagero é burro. Olha bem, é burro. Tá? Tanto para mais quanto para menos é uma burrice. Então vamos procurar controlar o quê? E procurar andar no caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? O caminho do equilíbrio. Tá? É o caminho do bom senso. Tá certo? Bom, esse é o tema de hoje, sincericídio. Que palavra, hein, Fernando? Sincericídio, né? Interessante. Sincericídio. Isso aí é uma invenção. Não é, essa palavra ainda não foi para o dicionário. Tá? Mas é uma palavra, eu achei bacana isso. Que tem uma conotação interessante. Tem uma conotação, porque realmente a sinceridade exagerada, ela pode levar ao homicídio. Suicídio. Ao suicídio. É verdade. Então, é muito importante isso. Tema de hoje, então, sincericídio. Voltando aqui com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Fernando, você trouxe para nós hoje o tema sincericídio, né? E aí nós temos aqui 5 dicas
para a sinceridade e 5 dicas para evitar o sincericídio. O Fernando está pedindo para lembrar aqui que essa matéria toda que nós estamos discutindo aqui hoje, esse assunto que ele trouxe para nós, está publicado na Folha Universal da edição 8 de maio, do dia 8 de maio, Dia das Mães. Foi a última edição. Então, a Folha Universal, o Fernando trouxe para nós aqui, foi publicado todo esse assunto do sincericídio aqui na Folha Universal. Importante, né, Fernando? É importante, né? Por causa abrange o Brasil inteiro. Então, isso é importante. Os assuntos dessa Folha Universal, tirando a parte de religião, tá? Que aqui não vem ao caso, mas são assuntos assim que ajudam as pessoas no seu cotidiano, na familiar, criação de filhos. Eu fiquei até surpreendido aqui com as matérias importantes e sérias que tem nesse jornal da Folha Universal. Mas é bom destacar também que é você, uberabense, levando esses assuntos importantes aí para todo o país e até outros países pelos quais a Folha Universal também circula. Importante. Beleza. Bom, quais são então as 5 dicas para a sinceridade? Então, a primeira dica está aqui no jornal, é emitir opinião quando for solicitado, escolhendo bem as palavras. Quer dizer, tudo que a gente for falar, a gente pensa antes, raciocina antes, vê a utilidade daquilo que você vai emitir. Você não vai ferir a pessoa, você não vai machucar. Outra dica, fazer um comentário franco que ajude a melhorar a situação ou evitar problemas. Então, a sinceridade é importante nisso. Você ajudar as pessoas, dar um conselho, falar aquilo que é necessário, sem magoar a pessoa e sem ofender a pessoa, tá? Sempre procurando se colocar no lugar da pessoa, né, Faria? Ok. A terceira aqui, apontar a falha de um colega. Então, o que acontece? Você pode apontar a falha de um colega desde que você seja discreto, tá? No local particular, entre 4 paredes, com muita delicadeza, sempre mostrando o valor que a pessoa tem e apresentando aquela falha, que muitas vezes foi uma falha momentânea na pessoa, tá? Então, quer dizer, a gente sempre tem que trabalhar se colocando no lugar da outra pessoa. 4, exercitar compaixão e respeito ao outro antes de falar. Então, quer dizer, é isso que nós já falamos, é compaixão, ter caridade, tomar cuidado, que aquilo ali é um ser humano. Que também é propício ao errar. Exato, igual a nós também, claro, né? Aconselhar uma pessoa que precisa de ajuda, sem obrigá-la ao quê? A seguir a sua opinião. Então o conselho é esse, o bom conselho é esse. É você chegar, ser sincero com a pessoa, sem querer obrigar a pessoa a seguir aquilo que você está falando. Tá certo. Agora 5 dicas para evitar o sincericídio. Então, esse sincericídio é igual nós estamos falando, essa grosseria, essa falta de educação, né? Então tem primeiro, falar tudo que pensa. Olha só, gente. Quem fala tudo que pensa, escuta também o que não quer, tá? E é uma pessoa também que falta controle emocional, tá? Então a gente tem que pensar naquilo que a gente vai falar, tá? Segundo, julgar a atitude de outra pessoa. Nós não devemos julgar a atitude de ninguém, isso não cabe a nós, tá? Fazer comparações entre pessoas para magoar uma delas. Tá? Então a gente tem que evitar isso, principalmente pai e mãe, evitar de fazer comparação entre os filhos, tá? Colegas de trabalho, ficar comparando um com o outro, isso magoa muito, isso não é sinceridade, é falta de educação. Emitir opiniões para descarregar suas próprias emoções e angústia, outra besteira também, que o outro não tem nada a ver com isso, tá? A gente tem que ter o quê? Inteligência emocional, equilíbrio, nós não temos que ficar despejando, por quê, gente? O ouvido do outro, não é pinico para a gente ficar despejando dejeto no ouvido dos outros. Tá bom? Vamos ver a 5ª aqui. Fazer comentários maldosos sobre o cabelo dos outros, aparência, etc. Gente, é ficar falando, você engordou muito. Nossa, como é que você está gorda? Nossa, você está com uma verruga aqui no olho, tal. Então, seu olho está meio torto. Evitar esse tipo de comentário, né, Faria? Procurar ter compaixão. Às vezes a pessoa tem um defeito, está com um problema físico. Já deve ter o trauma daquele problema. Já tem um trauma. Ainda chega um besta que tem mania de ser franco demais e fala umas bobagens dessas, joga a pessoa para baixo. Se arrebenta com a autoestima da pessoa. E muitas vezes, viu, Faria, em alguns casos, tem muita gente que pode ser levada ao suicídio, tá? Por causa de comentário idiota desse. Bom, é o que o Fernando falou, né? Quem fala o que não pensa, escuta o que não quer. Não escuta o que não quer. Bom, Fernando, só para a gente encerrar o tema de hoje aqui, o nosso sincericídio,
essa mágoa das palavras erradas, o perdão é fundamental? Geralmente, você topa com uma pessoa ultra sincera, exageradamente sincera, você tem que exercitar o perdão. Porque essa pessoa que tem essa franqueza exagerada, geralmente ela toca nas feridas, machuca as pessoas. Então, o que eu aconselho é o seguinte: estejam preparados para perdoar. Tá? E perdoar é você tirar a importância dessa pessoa, deixar de lado. Você entendeu? Porque você vai topar com gente desse tipo. Com certeza. Tá? Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigado Eu pela que agradeço, participação. pai. Tá aí